Vou aqui fazer uma leitura, ela é coletiva, uma mensagem do universo para todos que precisa se conectar aí, que precisa de uma mensagem, de uma reflexão para o seu momento. Então eu vou tirar aqui uma leitura com as cartas do tarô. Sou Maria Inês, terapeuta e taróloga, quero aqui contribuir com uma mensagem reflexiva com o tarô e as cartas ciganas, as cartas xamânicas. Todos nós precisamos sempre de uma mensagem, de uma orientação para os nossos momentos. Eu vejo aqui, me conecto também com o divino, com a divina presença eu sou, com a fonte criadora que tudo é, porque tem momentos que a gente passa por desafio e às vezes precisa de uma mensagem, precisa de algo para que nos oriente, para que nos ajude. Então não estamos aqui sozinhos, né? Pode ter certeza que tem sempre algo maior, os nossos mentores, os nossos guardiões, para nos ajudar, né? Basta que a gente se conecte com ele e sempre peça ajuda. Então, nesse momento, me conecto com essa energia do universo, a energia do cosmos, para contribuir de todo o meu coração. Vou tirar aqui uma carta do Arcano Maior. Veio aqui o mundo. A carta O Mundo, o que essa carta quer nos orientar? A carta do mundo tem a ver com uma plenitude, sim, mas ao mesmo tempo também fala de um recomeço, de finalizar ou estar finalizando algo, e agora é o momento também de uma nova jornada, de uma nova etapa, porque às vezes a gente insiste com tantas coisas que às vezes não está dando certo, que às vezes é preciso finalizar algo para começar outro, ou alguém que está finalizando, que está terminando algo, um trabalho, um projeto, isso não é o fim. Sempre tem um recomeço para estar recomeçando. Então a carta do tarô, o mundo, ela nos orienta que nós viemos ao mundo com cada um com seus dons, talentos, com criatividade, e muitas pessoas às vezes até chegam a aposentar. E muitas pessoas adoecem porque acham que a aposentadoria é o fim. Agora é só se preparar para a morte, para ir embora. E não, a vida ela continua a todo momento, ela tem finais e começo. Então assim, sempre tem fins, mas também sempre tem começos. Sempre tem etapas da vida que a gente pode recomeçar. Então assim, todos nós podemos estar buscando algo para nos ajudar, para nos contribuir com projetos, com criatividades. Às vezes vem tanta coisa na nossa mente e a gente às vezes se sente incapaz, não é para mim. Então muitas pessoas recebem algumas intuição e falam assim, não é para mim, não, eu já estou velha, eu já não sirvo para isso. E não é bem assim. Enquanto a gente viver, a gente tem experiências de vida para viver até o fim da nossa vida. Então, essa mensagem aqui da carta do mundo pede que finalizamos sim, mas que recomeçamos também em projetos. Talvez tem coisas que nem sempre saem como a gente quer, né? Então a gente pode pensar no que eu posso estar criando para um todo, o que aquece o seu coração, né? O que faz sentido para você nesse momento começar a equilibrar, né, o lado material com o lado espiritual. Tem muita gente que está aí nessa jornada de busca de autoconhecimento, de se conhecer, de estudos. Então, a mensagem é que é você começar de novo, uma outra etapa, um outro caminho que faça sentido, que faz vibrar o seu coração. Depois vem o 2 de ouros. O 2 de ouro fala desse lado material, esse lado concreto, né? Que muitas pessoas às vezes têm muita preocupação com a parte financeira. Claro, às vezes a gente, com as nossas crenças, com as nossas criação desde a infância, às vezes a gente fica preocupado com a parte financeira. Muita gente aposenta e fica preocupado com esse lado, né, financeiro. Às vezes estava na ativa, trabalhando e aposentado, 2 ganhos, e às vezes é cortado um ganho e fica preocupado como que eu vou equilibrar essas finanças. Mas todos nós temos capacidades de criar coisas que possa depois vir um ganho financeiro. Mas as coisas não acontecem assim do dia para a noite. E às vezes a gente se frustra com coisas que não deu certo, que a gente fica, não, mas eu fui para esse caminho e agora não está dando mais certo, porque talvez não é para ser. Alguns caminhos
não é para ser. Se não está dando certo, é para que a gente possa mudar de caminhos ou recomeçar coisas que você deixou parada também lá, guardada na gaveta e acha que não é possível. Hoje, o que a gente pode pensar? Que nós possamos pensar também no outro. Não é só querer contribuir, ajudar, esquecer de si próprio. Claro que a gente precisa pensar na gente com leveza, mas que tudo seja leve. A gente contribui com o próximo, então tem muitas pessoas que têm como contribuir com o próximo e às vezes acha que não é possível. Então a carta Nós Somos o Mundo, veio mais uma carta aqui que fala do mundo, né? Engraçado, olha, essa carta O Mundo e veio a carta O Mundo do tarô do Osho. O que fala aqui também, que nós somos do mundo, nós fazemos parte de um todo, tanto como o planeta Terra, como o universo. Parece que a gente está separado, mas nós não estamos separados, estamos todos conectados com tudo. E hoje a gente precisa pensar um pouco na gente, mas também pensar no outro. Como podemos contribuir de acordo com os nossos dons e talentos, e muitas vezes a gente fica parado, estagnado, com esse medo da perfeição, com medo do que o outro vai pensar, vai nos julgar, e às vezes a gente se resguarda demais e não se lança para o mundo contribuindo com tudo. Então esse medo do perfeccionismo, não estou boa ainda, vou fazer mais um curso, vou fazer mais algo porque ainda não estou boa o suficiente. E às vezes nós acumulamos tanta coisa, tanto aprendizado, mas o medo fica arraigado e nós com medo do que o outro vai pensar. Então a gente às vezes julga também e a gente fica com medo de ser julgado. Então é que a gente possa criar algo, ou que já está aí com você, que todos nós viemos, né, com dons e talentos, com especificidades, para contribuir, que tudo seja em equilíbrio para um bem maior, né? Porque quanto mais a gente pensa no todo, maior a gente se aquece aqui o coração, maior a gente encontra o equilíbrio, né? Porque o dinheiro, ele é consequência dos atos nossos de estar contribuindo, porque tudo está registrado. Às vezes fala, eu não vou compartilhar isso porque eu estudei tanto, eu me investi tanta coisa, e por que eu vou contribuir? E não é assim que funciona as leis do universo. Todos nós viemos aqui conectados para contribuir de uma maneira com leveza. E esse equilíbrio, o caminho do meio é muito importante, porque assim, é o que te dá prazer nesse momento, que você faz sem ficar só pensando no dinheiro. Às vezes a gente faz coisas até de graça, quando vê já fez, com leveza, né, com tranquilidade, porque o dinheiro é só consequência. E esse equilíbrio entre o material e o espiritual é muito importante, porque nós somos, né, porque é gostoso entender que nós somos seres espirituais, sim, vivendo aqui na matéria. E nós todos estamos aqui de passagem, mas é o que você quer deixar, né? O seu legado, mas não é um legado, às vezes tem muita gente que quer coisas grandiosas, eu preciso construir algo muito grande. Não, às vezes uma palavra, né, um conselho, uma orientação, e às vezes a gente também quer mudar o mundo, mas não muda assim. Que venha tudo de dentro para fora, que a gente também se melhore como pessoa, construa, né, as nossas estruturas, mas não precisa estar perfeito para tudo, basta ter o coração, né? O coração livre, essa cabeça estando em equilíbrio, o coração com amor e sinceridade, para que a gente possa estar contribuindo com o todo. Então, nós estamos todos conectados. Quando a gente afeta um, a gente afeta o outro. A raiva, o ódio que a gente está com o outro, que a gente acha que a gente tendo raiva do outro, a gente acha que isso está carregando ele. Não, está sobrecarregando nós. Então, por isso que a gente tem que pensar no todo como de uma maneira geral. Tudo que a gente pensa no bem, que o que eu posso, através desse bem, o que eu posso contribuir com o próximo. O caminho do meio. É como assim, algumas coisas se finalizam e outras se recomeçam. E nem tudo pode ser tristeza, né? Outras coisas são livramentos. Que a gente possa entender que o mundo traz oportunidade, que o universo traz oportunidade para nós, mas as nossas crenças nos limitam, o medo nos limita de ser quem a gente é. Às vezes, eu também reflito aqui, né? Porque às vezes a gente fica num perfeccionismo achando que a gente precisa melhorar cada vez mais. A autocobrança que vem desde a infância nos deixa a gente assim, achando que a gente precisa melhorar cada dia mais,
Mas a gente precisa crescer, evoluir, estudar, buscar melhorias, mas a gente não precisa estar perfeito, porque nessa vida nós vamos estar sempre em processo de aprendizado, de aprendizagem. Cada um aprende com o outro. E mais uma carta aqui. Aqui fala assim: a casa é o símbolo de proteção, do início ao fim da vida. É importante que cada um faça a sua parte para conservar o equilíbrio através do diálogo, do amor e da compreensão, pois esses sentimentos reabastecem este ancoradouro de paz e felicidade, que é a casa por toda a vida. A casa aqui é um símbolo, né? A casa, o seu interior, a casa externa, a harmonia entre os lares é muito importante, pois somos seres, cada um diferente, cada um com as suas maneiras, cada um com os seus costumes, mas tendo um bom senso para cada um, tendo diálogo, tendo amor, é muito importante para que haja paz. Então, que o mundo também possa ser o nosso lar, porque às vezes a gente quer que haja paz dentro da nossa casa, mas a gente mesmo vive em conflito dentro da gente, com brigas, com discussões, mas a gente quer paz, quer harmonia, mas a gente mesmo às vezes vive com muitos conflitos. Então é importante que a gente pensa na paz, mas como que a gente possa contribuir com essa paz com o outro, que venha de dentro para fora. Nós exigimos demais a paz, que o mundo seja melhor, ou às vezes a gente reclama que o mundo está desse jeito, que o mundo está aquilo, mas tudo vem do nosso interior, é de dentro para fora. Então, se o seu mundo está em conflito, lá fora também está em conflito. Então, quando a gente melhora aqui dentro, o mundo também melhora lá fora, porque o mundo que está lá fora é o mundo que está aqui dentro, porque nós fazemos parte de um todo, e a gente está com essa autenticidade, em equilíbrio, com todas as polaridades, com respeito e amor, com você primeiro e depois com o outro, tudo isso reverbera com o mundo. Estar em equilíbrio é muito importante, né? Entre corpo, mente, alma, espírito. Então, tudo isso é fundamental, que a casa é um símbolo de proteção, do início ao fim. Então, é você olhar para a sua casa hoje, para o seu corpo, para a sua casa como um todo, para a sua família, como está hoje? Não está contente? O que você pode mudar para que isso possa melhorar? Não é você querer mudar o outro e reclamar, porque as reclamações de nada adianta. Porque eu já passei por muita reclamação, já reclamei demais, e às vezes através das terapias, dos tratamentos, isso faz a gente refletir quem a gente é e se reconhecer também, porque às vezes nós também temos nossas questões internas e queremos mudar o outro. É você refletir, buscar ajuda para contribuir com isso, buscar terapias, buscar autoconhecimento, para se autoconhecer, porque a gente só fica atirando pedra no outro e não se auto, né, não tem essa reflexão de nós mesmos. Então o mundo lá fora é o mundo aqui dentro. Todo está conectado. Tudo que reflete aqui reflete no mundo. É a gente entender o que se passa com nós. Qual é a sua dor? Porque esse momento de se culpar, de se autofragelar, ou culpar o outro, que o outro é responsável pelas suas dores e sofrimento. Não, é como podemos melhorar. O universo, como podemos estar melhor como seres humanos, né? Parar de só apontar o dedo para o outro, porque o outro é isso, porque o outro é aquilo, né? E às vezes a gente não se olha. Tudo bem, tem momentos que a gente, às vezes o nosso inconsciente, né, traz coisas que a gente, nem às vezes a gente sabe, mas é sempre buscar ajuda. As terapias, os terapeutas, o tarô nos orienta para que a gente entenda também os nossos padrões, né, que está repetindo cada vez mais e trazendo dor e sofrimento. Às vezes, se a gente não vai buscar ajuda com profissionais, nós não enxergamos nós mesmos. Então a gente só aponta o dedo para fora, esquece da gente. Todos nós, todos seres humanos aqui no planeta Terra, nós temos dores, traumas que veio desta vida e veio de outras vidas que a gente veio trabalhar aqui. Trabalhar os nossos familiares, né? Às vezes o que o nosso familiar mexe com nós, com algumas feridas, com algumas dores, o que a gente precisa trabalhar, né? De nós, né? O que a gente pode melhorar. Claro que ninguém vai admitir sofrimento, sacrifício, porque o outro está nos maltratando, porque o outro está fazendo isso. Não é aceitar tudo, é ponderar, é entender. Por que eu estou aceitando maus tratos? Por que eu estou aceitando tudo isso? O que está dentro de mim que não consegue dizer não, que não aprende
a dizer, a se impor, né? E a gente se tratar e se cuidar. Não aceitar tudo. Não, agora eu vou aceitar que ele reclame, que ele xingue, que ele, né, menospreze. É você sair, buscar um tratamento para se melhorar como pessoa, para sair dessa situação. Cuide de você, mas também busque melhoria para os seus. Não é você ser um santo, né, lá fora e dentro de casa ser um inferno. Às vezes você é boazinha lá fora, ajuda todo mundo e dentro de casa você é aquela pessoa, né, difícil, desafiadora de conviver. Às vezes a gente é nossos próprios obsessores ou também maltratamos o próximo. Às vezes a gente não é muito fofa. Então é a gente se olhar no espelho, buscar contribuir e também contribuir com a nossa cura, com o nosso tratamento, com nós como pessoa. Primeiro a gente se cuida, né? Para depois cuidar do outro, para contribuir com o outro. Mas a gente não precisa estar perfeito. A gente precisa buscar e se reconhecer que nós podemos contribuir, mas também que nós possamos melhorar e crescer como pessoa cada vez mais. A carta O Escudo do Sul veio aqui, inocência e criança interior. O que essa carta quer dizer neste momento? A carta 9. Então eu vou fazer a leitura aqui da carta xamânica, Escudo do Sul, criança interior. O que essa carta quer dizer? Qual é o recado para esse momento? A carta do Escudo do Sul marca um tempo de retornar às partes infantis do ser, que não necessitam de máscaras. Observe se você não pode sentir-se mais humilde em sua presente situação. Equilibre trabalho com lazer e saiba harmonizar o sagrado com um lado mais irreverente. Em outras palavras, você precisará sentir-se mais leve e soltar as partes mais rígidas do seu ser, antes de seguir adiante. Este pode ser um tempo bom para realizar alguns exercícios físicos, soltar músculos enrijecidos ou rir até desopilar o fígado. Deixe de se sentir-se tão apegado às coisas e lembre-se de viver com mais soltura e liberdade. Como é possível confiar verdadeiramente em alguma coisa ou em alguém se esta imagem refletida no espelho não é verdadeiramente a sua? A carta do Escudo do Sul afirma que a criança interior está tentando ensinar-lhe algo pertinente à sua atual situação. Escutar e confiar nesta pequenina voz pode recuperar um pouco da magia que ficou perdida durante a sua vida de adulto. Trate de lembrar-se sempre: o bom humor cura muitas feridas. Quanto mais a sério você levar o jogo, menos chance terá de ganhá-lo. Então a carta Escudo do Sol fala desse lado da inocência, da criança. Às vezes nós adultos tem tanta preocupação que às vezes a gente esquece de se contrair, de fazer um passeio com a natureza, de sorrir um pouco, de levar a vida mais leve. Eu me incluo também nessa situação da carta, porque às vezes a gente fica tão preso em tantas coisas mentais da nossa cabeça, que às vezes a gente esquece de viver uma vida mais leve. Então, às vezes a gente vive nesse mundo preocupado com as finanças, com os ganhos, com os gastos, é tanta coisa que a gente esquece de viver, que a vida tem um pouco de leveza, porque o equilíbrio é fundamental. Nós podemos trabalhar, nós podemos divertir, viajar, né, curtir, sorrir, e colocar para fora esse lado da criança, né? Porque uma criança ela é espontânea, ela ri, ela se diverte, ela não se prende, né, por dogmas, por nada, e ela é solta, ela ri, ela brinca, ela se diverte. E quando nós crescemos como adulto, a gente esquece dessa criança que está dentro de nós, que grita por liberdade, por curtir mais a vida, por sorrir, por ouvir algumas piadas, né, por se divertir. Que a gente possa trazer mais leveza para a nossa vida, né? Que a gente possa se conectar com todos, né? Com a criança, com a natureza, que é muito importante isso, a gente se ver mais livre, se ver mais solta e parar de se preocupar com tantas coisas. Como eu posso melhorar nisso, universo, como eu posso sorrir mais, Deus, como eu posso sorrir mais, como eu posso estar mais leve, poder curtir mais os familiares, porque a preocupação traz reclamação, traz sofrimento, traz dores e a gente esquece dessa leveza, porque as cobranças da vida, né,
Tem criança que está amadurecendo, está adultecendo aí rápido, porque é tanta coisa para ela fazer que ela pula a etapa da infância, né? Quantos nós, nesse automático, cobra tanto dos nossos filhos e de nós mesmos que a gente esquece de viver. É como esses passarinhos aqui, né, que passam falando alegremente, solto, conversando entre eles, né? E a gente tem que sair para a natureza e observar um pouco, né? Sair desse mental, dessa mente automática e viver mais, né? Hoje eu percebi isso na minha vida através do meu animalzinho que está aqui comigo. Às vezes nem um animal a gente passeia com ele. Criei um hábito de passear com ela todos os dias pela natureza, pelas ruas. Confesso que às vezes dá um certo trabalho, que ela vê um pouquinho os outros animais, ela quer ir em cima, a gente não sabe o que pode acontecer. Ela vai na coleira e eu passeio com ela. Isso faz bem para mim, faz bem para ela, eu vejo a alegria dela todas as tardes, feliz da vida porque vai passear, porque vai pôr uma coleira e vai passear. Que a gente viva mais esses momentos, que a gente saia um pouco mais de casa e curta mais os nossos animais ou a nós mesmos, né? Então eu estou vencendo esse desafio, passeando com a minha cachorrinha todos os dias, para que ela também viva mais livre lá fora e eu também. Então, uma conexão entre eu e ela, e tudo isso traz um pouco de leveza, dá risada, se diverte, né? Vendo ela assim feliz. Porque toda essa leveza, às vezes, está nas coisas simples, né? E a gente esquece dessas simples, fica tão preocupado com tanta coisa. Ai, meu cachorro isso, meu cachorro aquilo, ou eu não vou sair lá fora. Tudo venha com leveza para nós, que a gente bota essa criança para rir. Isso serve para mim, serve para você e serve para todos. Que a gente viva uma vida mais feliz, com tranquilidade. Busque mais tratamento para que a gente possa ficar mais leve e livre, né? Que a gente busque apoio também no outro. Isso é muito importante. Que tenha uma boa semana de muita paz e de muita luz, com leveza, alegria e glória.